Se você é novo aqui na nossa igreja, uma explicação para você é que nós temos o costume aqui de pegar livros da Bíblia e irmos estudando esses livros capítulo por capítulo. E nós estamos atualmente, então, na nossa igreja, numa série no livro de 1 Samuel. Na verdade, é a segunda temporada dessa série. A gente fez um pedaço do primeiro livro de Samuel no ano passado, até o capítulo 9. E agora estamos na segunda temporada dessa série, que estamos pegando do capítulo 9, do capítulo 10, até o capítulo 16, que narra a história do primeiro rei de Israel, o rei Saul, e como ele sobe ao trono, é rejeitado por Deus, e Deus escolhe, então, um outro homem para reinar sobre o seu povo no lugar de Saul, que será Davi. A gente vai ver mais dessa história. E estamos então nessa parte da história que relata como que Saul é rei, é rejeitado como rei, e como que toda essa história tem muitas lições para nós. Então hoje nós iremos continuar a nossa série aqui a partir de 1 Samuel capítulo 14. Como o texto é longo, eu não vou ler todo o texto agora no começo. Eu vou lendo à medida que a gente vai expondo o texto e meditando no texto. Então a gente vai ler um pedaço depois, parar um pouquinho, meditar sobre aquilo, ler mais um pedaço, para que assim a leitura seja mais produtiva aqui para nós. Meus irmãos, eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Você se considera uma pessoa de fé? Você é uma pessoa de fé? Eu sei que normalmente a gente costuma falar isso, não, tal pessoa é uma pessoa de fé. Não, eu não sou uma pessoa de muita fé, sabe? Mas a verdade é que essa pergunta não é uma pergunta correta. Porque no fundo, todo mundo tem fé em algo ou alguém. Mas a pergunta correta não é se você é uma pessoa de fé ou não. A pergunta correta é, onde está a sua fé? E quando a gente fala de fé aqui, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de confiança, dependência, depositar sua esperança. Isso é fé. É você confiar, é você depositar sua esperança, colocar sua segurança em algo. E a verdade é o seguinte, todo mundo coloca a sua fé em alguma coisa. O grande Deus do nosso mundo, no qual as pessoas mais colocam a sua fé, é o dinheiro. Eu não sei se já parou para pensar nisso, mas na nossa cultura, as pessoas confiam no quê? Em dinheiro. Elas dependem do quê? Dinheiro. A esperança delas de uma vida boa e uma vida melhor está onde? No dinheiro. E quando não tem dinheiro, o que acontece? Todo mundo fica desesperado. A verdade é que todo mundo coloca a sua confiança em algo. Todo mundo deposita a sua fé em alguma coisa. A pergunta que eu faço para você é, onde está a sua fé? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque esse texto que nós vamos ler e nós vamos estudar nessa manhã, vai nos mostrar que, se você quiser viver uma vida de paz, sabedoria, vitória e esperança, mesmo diante de doenças, problemas financeiros e diversas pressões, só tem um caminho. Você colocar a sua fé na pessoa certa. E essa pessoa é Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que nós vamos ver nesse texto é que uma fé viva, num Deus vivo, é a chave para uma vida abundante. A fé viva, uma fé viva no Deus vivo, é a chave para uma vida abundante. Por isso o tema que eu quero dar para a minha reflexão nessa manhã é uma fé viva no Deus vivo. E eu quero que você, enquanto nós vamos meditando nesse texto juntos, você medite sobre isso. Se você de fato crê nesse Deus que é um Deus vivo, que é um Deus que age, que é um Deus que intervém, ou se a sua fé nesse Deus é uma fé mais assim da boca para fora, mas no fundo você não confia e não descansa nesse Deus. E antes de nós lermos o texto, só lembrando como termina o capítulo 13, que isso vai nos ajudar a entender o capítulo 14. Mas o capítulo 13, que nós estudamos há 2 domingos atrás, Saul é consagrado como rei e ele desobedece a Deus. Ele começa o seu primeiro grande ato como rei de Israel, ele começa muito bem. E aqui no capítulo 13 você tem o segundo ato de Saul como rei de Israel. E ele começa fazendo as coisas do jeito que Deus queria, mas a pressão começa a ser grande sobre ele. E então ele desobedece a Deus. O profeta Samuel aparece para ele e fala assim, olha, o que você fez foi loucura e Deus está te rejeitando como rei por causa da sua falta de obediência, falta de fé, falta de confiança em Deus. Então Deus já escolheu outro rei que ele vai colocar no seu lugar. E Saul, quando isso acontece, ele ainda está no seu 2º ano de reinado. Ele ainda vai ter 38 anos como rei. Mas ele já sabe que é o seguinte, eu não vou ser o rei. A minha dinastia não vai perdurar porque ele foi rejeitado como rei de Israel. E a história do capítulo 13 termina assim de maneira muito complicada para o povo de Israel. Eles estão cercados pelos filisteus e você tem um exército da parte dos israelitas de 800 homens, porque era 3.000 no começo, mas todo mundo ficou com medo, fugiu e sobrou só 800. E da parte dos filisteus, você tem um exército de 30.000 carruagens, 6.000 cavaleiros e um exército a pé que não dá nem para contar. E o exército filisteu está dividido em 3 tropas, cercando Israel, e o clima em Israel é de pavor.
O capítulo 13 termina assim com uma cena extremamente triste e sombria para o povo de Israel. O exército inimigo é muito, muito, muito maior que a gente, centenas de vezes maiores. Nós estamos cercados e está todo mundo morrendo de medo. E aí a gente entra no capítulo 14, que sabe o que vai acontecer? Jonatas, um homem do exército israelita, cheio de fé e de coragem, parte sozinho pela fé para cima dos filisteus. Pela fé sozinho, ele enfrenta todo o exército e ele vai para cima. E em resposta à fé desse homem, Deus age de maneira poderosa, trazendo livramento para Israel. É uma fé viva no Deus vivo. É sobre isso que nós vamos ver nessa manhã. E eu quero ler então com vocês, 1 Samuel capítulo 14, iremos ler os primeiros versos que diz o seguinte. Um dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro, venha, vamos até a guarnição dos filisteus, que está do outro lado. Porém, ele não contou isso para o seu pai. Jonatas era filho de Saul. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo de uma romanceira em Migron. E o povo que estava com ele era cerca de 600 homens. Não era 800, não, era 600, falei errado. Aias, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, havia um penhasco íngreme de um lado e um outro penhasco íngreme do outro lado. Um se chamava Bozés e o outro Sené. Um deles se erguia ao norte, diante de Miquimás, e o outro ao sul, diante de Gebá. Jonatas disse ao seu escudeiro, venha, vamos até a guarnição daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor nos ajude, porque nada pode impedir o Senhor de livrar, seja com muitos ou seja com poucos. Então o escudeiro disse, faça tudo o que estiver no seu coração. Eu estou com você e farei o que você decidir. Jonatas respondeu, então vamos atravessar na direção daqueles homens e deixar que eles nos vejam. Se nos disserem assim, fiquem parados aí, até que cheguemos perto de vocês, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem, subam aqui, até aqui, então subiremos, pois o Senhor os entregou em nossas mãos, e isso nos servirá de sinal. Quando os dois se deixaram ver pela guarnição dos filisteus, estes disseram, eis que os hebreus estão saindo dos seus buracos, onde estavam escondidos. Os homens da guarnição disseram a Jonatas e ao seu escudeiro, subam até aqui e nós daremos uma lição em vocês. Então Jonatas disse ao escudeiro, venha atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então Jonatas subiu engatinhando, e o seu escudeiro foi atrás. Os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Nesse primeiro ataque, Jonatas e o seu escudeiro mataram perto de 20 homens, numa pequena área de terra. Houve um grande espanto no arraial dos filisteus, no campo e entre todo o povo. Também a guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra tremeu. Foi um terror causado por Deus. Meus irmãos, nessa primeira parte do texto, nós vamos ver Jonatas sendo apresentado a nós como um homem de fé e ação. Jonatas é filho de Saul, e isso daqui é um detalhe importante, porque Saul, o pai de Jonatas, era um incrédulo covarde. Se você tem acompanhado a nossa série aqui, você vai se lembrar que desde quando Jonatas foi escolhido como rei, quando ele viu que ele ia ser escolhido como rei, ele já se escondeu porque ele estava fugindo. Saul sempre foi covarde, incrédulo nas coisas de Deus. De contrapartida, ele tem um filho chamado Jonatas, que sozinho, certo dia ele está lá, e ele está olhando para aquela tropa de filisteus, ele está assim revoltado com essa situação, porque ele está olhando e falando, nós somos o povo de Deus, Deus falou que a gente vai vencer essa batalha, o que a gente está fazendo aqui escondido? E ele está vendo o pai dele com medo, acuado, temeroso, e sabe o que ele faz? Pensa nisso, meus irmãos, ele chama o escudeiro dele e fala assim, olha, não fala para ninguém, vem comigo. Os dois saem do meio do exército lá que estava reunido, em direção aonde o exército inimigo estava acampado. E ele olha e fala o seguinte, vamos lá atacar aqueles incircuncisos, quem eles pensam que eles são? De ficar acuando assim o povo de Deus? Ele com o escudeiro dele. Enquanto isso, o texto vai dizer que Jonatas está debaixo de uma romanceira. E ali é como se fosse uma espécie de quartel-general. Naquela época não tinha ainda os palácios construídos, as coisas construídas. Então ele está ali numa espécie de onde o exército se reunia. E ele está consultando ao Senhor por meio da estola sacerdotal. E o texto vai dizer aí que quem está junto com ele é um sacerdote que é da descendência de Eli.
Se você está nos acompanhando na série aqui desde o começo, você vai se lembrar de uma coisa. Eli era o sumo sacerdote antes de Samuel. E ele foi o sumo sacerdote rejeitado por Deus. Porque ele e os filhos dele eram incrédulos, eram pessoas assim, que não levavam as coisas de Deus a sério. Eram homens perversos. E Deus os rejeita como da linhagem sacerdotal e coloca Samuel no lugar. Agora olha isso. Saul, que é o rei rejeitado, está na companhia de quem? Do sacerdote rejeitado. Consultando ao Senhor. Enquanto Jonatas está onde? Ele está pensando assim, Deus já falou que a vitória é nossa. Vamos para cima. Já que meu pai não vai, já que o povo não vai, eu vou sozinho. E é interessante porque 1 Samuel, o livro de 1 Samuel, sempre vai apresentar Jonatas em contraposição com o seu pai Saul. Jonatas sempre é apresentado como uma pessoa de maneira positiva no livro de 1 Samuel, como um homem de fé, como um homem sério com Deus. Apesar do pai que ele teve. E meus irmãos, Jonatas demonstra profunda fé e ousadia, porque o verso 6 vai dizer que ele chama o escudeiro dele, ele sai de fininho primeiro de onde estava o exército israelita. Ele chama o escudeiro dele e fala o seguinte, venha, vamos até a guarnição daqueles incircuncisos, talvez Deus nos ajude, porque nada pode impedir o Senhor de livrar, seja com muitos ou com poucos. Olha a fé desse homem, quem dá vitória é o Senhor. Se eles são um exército de 100 mil e a gente é um exército de 2 homens, tanto faz. Se o Senhor quiser nos dar vitória, Ele dá. Porque as coisas não estão na nossa mão. As coisas estão na mão de Deus, então vamos. E o escudeiro topa o plano dele. Devia ser um homem de fé também. Não sei se era leal ou era de fé, mas ele vai junto. E ele fala, o que você fizer, eu estou com você. E o texto vai dizer que o plano que Jonatas bola é um plano, meus irmãos, ousado e improvável. Olha a ideia que Jonatas teve. O plano dele foi o seguinte, ele falou para o escudeiro, olha, os filisteus estavam acampados em cima de 2 montes. E tinha um vale no meio. E os 2 montes, ele coloca o nome dos 2 montes aí. O nome traduzido para o português, um significa iluminado e o outro espinhoso. Muito provavelmente porque em um o sol batia o dia inteiro e no outro era uma montanha cheia de espinhos para a subida. O texto vai dizer que a ideia de Jonas foi o seguinte, vamos se colocar lá no meio do vale. Os filisteus vão ver a gente. Se eles gritarem para a gente o seguinte, fiquem aí, que a gente vai descer e vai lutar com vocês... Aí a gente sai fora, a gente foge. Agora, se eles olharem pra gente e falarem o seguinte, suba aqui que a gente vai dar uma lição em vocês, aí a gente sobe e vai pra cima porque Deus está entregando eles nas nossas mãos. Meus irmãos, que loucura, né? Se eles nos chamarem para ir lá pro quartel-general deles, batalhar com eles, aí a gente vai. Porque Deus está nos entregando eles nas nossas mãos. E o plano dele, o plano de Jonatas, é um plano onde toda desvantagem está do lado dele. Porque se parar para pensar, primeiro, normalmente exércitos, quando planejam um ataque, eles fazem isso de maneira surpresa, né? Jonatas está dizendo, eu vou me colocar lá e eles vão ver a gente. Além disso, eles vão atacar um exército que está em cima da montanha. Imagina você ter que escalar uma montanha para atacar esse exército. Eles estão com uma flecha lá de cima, a desvantagem é toda de quem está embaixo. Além disso, eles têm que ir para uma batalha depois de escalar uma montanha. Mas a fé deles não está na força do braço deles. A fé deles está no Senhor. E eles acreditavam que Deus já tinha dito, eu vou dar vitória para vocês sobre os filisteus. E o escudeiro então topa e fala, vamos embora. E o texto vai dizer que Jonatas não era um homem só de oração, de planejamento, mas ele era um homem de ação também. E então ele se coloca, ele executa o plano. Chama o escudeiro e vamos lá. Se coloca diante do vale. Quando ele está lá embaixo, os filisteus olham lá de cima, olha lá. Os israelitas estão saindo das suas tocas. Porque os israelitas estavam tudo morrendo de medo, cada um escondido. Olha lá, estão saindo das tocas deles. Sobe aqui que a gente vai dar uma lição em vocês. Jonatas, e de maneira debochada, né, eles falam para Jonatas. Jonatas olha para o escudeiro e fala, Deus está entregando eles nas nossas mãos, vamos para cima. E o texto vai dizer que Jonatas sobe engatinhando aquela montanha, que devia ter espinho no meio. Enfim, sobe, a ideia de engatinhar é que não dá para subir andando, tinha que se subir meio que escalando. E ele vai para cima do exército. E o texto vai dizer que ele vai na frente, ele vai derrubando e o escudeiro vem atrás matando. E naquele primeiro ataque, 20 pessoas são mortas por Jonatas e seu escudeiro. E a partir desse ato de fé de Jonatas, Deus causa uma reviravolta no exército filisteu. Porque o texto vai dizer que Deus envia um pânico sobre eles. O exército filisteu começa a olhar para isso e
tremer de medo. Não só envia um pânico, mas Deus envia um terremoto e faz a terra tremer. E os filisteus começam a se dispersar e fugir. Por causa da atitude desse homem. E a gente vai ver mais para frente, mas Deus vai dar uma grande vitória para os israelitas nesse episódio, por causa da ousadia e da fé de Jonatas e do seu escudeiro. E aqui, meus irmãos, eu quero fazer uma pausa para fazer algumas aplicações para nós a partir desse texto. Porque eu acredito que uma das grandes lições e o assunto central desse texto tem a ver com a nossa fé e nossa confiança no Senhor. E como Deus é um Deus que age à medida que nós cremos e descansamos nele. E aqui eu quero fazer algumas aplicações para nós. A primeira aplicação que eu quero fazer é que, independente da sua criação, você pode ser uma pessoa de fé. Aqui é uma coisa interessante, porque é o seguinte, nós estamos falando do homem que é filho do rei rejeitado, incrédulo e covarde. Mas ele é um homem de fé, é um homem crente, é um homem que vai para cima. E por que eu estou falando isso? Porque talvez você seja uma pessoa que não foi criada em uma família de fé. Talvez você seja uma pessoa, e você tenha sido criado por pais descrentes, e foi muito mal criado no sentido de não receber uma boa educação religiosa. E às vezes você fica olhando para as outras famílias, que é a quinta geração de crentes, que tem pai, avô, bisavô, pastor. E você às vezes se sente assim como se estivesse numa categoria inferior. Puxa, eu nunca vou ser como eles. Puxa, como eu queria ter nascido numa família assim. Como eu queria ter sido educado assim desde pequenininho. Eu quero te dizer uma coisa, em Cristo Jesus há esperança para nós. Mesmo filhos mal criados, mesmo filhos de descrentes, podem ter a fé de Jonatas. Podem ter a fé que o seu pai não teve. Porque Cristo Jesus é o Cristo que faz novas todas as coisas. Não só a esperança para filhos de descrentes, mas também a esperança para filhos de pais que eles não eram descrentes, eles eram religiosos, mas eles não eram pessoas efetivamente piedosas. E talvez esse seja o seu caso. Os seus pais te criaram na igreja. Mas não era, na sua casa, no seu dia a dia, Deus não fazia parte de todas as coisas. Vocês não tinham tempo lendo a Bíblia juntos. Vocês não tinham tempo orando juntos. Você teve uma criação assim, religiosa, mas não piedosa. Eu quero te dizer uma coisa, há esperança para nós. Há esperança para você. Nós temos aqui nessa história um homem de profunda fé e ousadia. Filho de um pai que era um pai incrédulo e covarde. E a gente, no livro de 1 Samuel, esse contraste é muito interessante, porque Samuel, que era o grande profeta, ele foi criado por Eli, o sacerdote rejeitado e ímpio. Porque no fundo, meus irmãos, a nossa fé não depende da nossa criação. A nossa fé depende da nossa relação pessoal com Deus. E nós podemos e devemos crescer em fé e caminhar com o Senhor. Há esperança para nós. E aqui, um parênteses importante é que, às vezes a gente não teve de fato uma grande família, uma criação interessante nesse aspecto. Mas eu quero te dizer que na igreja nós encontramos nossas novas referências. A igreja é um lugar de novos pais e mães espirituais, de novas pessoas que nos ajudam. Então, às vezes, para você falta uma referência. E eu quero dizer uma coisa, procure na igreja alguém para ser o seu pai espiritual, então. Pai não naquele sentido que tudo que você fizer você tem que pedir autorização para ele, não tem nada a ver com isso. Mas no sentido de ter novas referências de pessoas que te ajudam na sua caminhada, você precisa disso e eu preciso disso. E para aqueles irmãos aqui que já são um pouco mais velhos, mais experientes, sabe aqueles irmãos que às vezes já estão naquela fase da vida que os filhos crescerem e às vezes até se sente meio assim, o que eu vou fazer da vida? Por que você não adota aí alguns desses irmãos mais jovens que estão aqui na igreja e que não tiveram uma criação assim? Por que você não ajuda eles na caminhada? A igreja é um lugar, meus irmãos, de nós criarmos novas referências, de nós sermos referências para outras pessoas. E nós aprendemos esse texto que, independente da nossa família, nós podemos ser pessoas de fé, que confiam no Senhor e descansam no Senhor. Procure novas referências e seja uma nova referência. Uma segunda lição que eu tenho nesse texto e que eu aprendo nesse texto é como que Deus é o Deus que age poderosamente em resposta à nossa fé. Esse é um texto que mostra isso. Deus agindo de maneira poderosa, mas ele só agiu dessa forma em resposta à fé de Jonatas e do seu escudeiro. Se Jonatas tivesse ficado lá no cantinho dele, morrendo de medo junto com todo mundo, não ia acontecer nada disso. Agora todo mundo foi abençoado por causa da fé e da ousadia de um homem. Você percebe como fé e ousadia caminham juntos. As duas coisas caminham juntas. E o que é fé? Hebreus 11:1 vai dizer que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem.
É você ter convicção, ainda que eu não veja, ainda que humanamente falando não é para esse lado que as coisas vão caminhar, eu confio e eu descanso em Deus. Essa convicção e essa fé que... Percebe, Jonatas aqui, ele tem uma convicção. Deus falou que vai nos dar vitória, então ele vai dar vitória. Seja com muito ou seja com poucos. E eu não sei se você percebe isso, mas em toda a palavra de Deus, o agir de Deus em nossas vidas, ele sempre vai acontecer por meio da fé. Nós somos salvos como? Pela graça, mediante a fé. Como nós nos apropriamos da salvação que há em Cristo? Como nós recebemos da vida eterna? Por meio da fé. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Somos salvos por meio, e recebemos essa salvação por meio da fé. Mas nós não só somos salvos por meio da fé, meus irmãos, mas a ação de Deus poderosa em nossas vidas normalmente acontece em resposta à nossa fé e à nossa confiança nele. E aqui eu quero enfatizar isso. Normalmente Deus age em nossas vidas. Às vezes ele faz independente da nossa fé. Ele é Deus, ele faz do jeito que ele quer. Mas normalmente, e quando a gente lê a Bíblia a gente vai perceber isso, normalmente as ações poderosas do Senhor e o agir de Deus em nossas vidas, eles vão acontecendo em resposta à nossa fé no Senhor. Sabe como que nós lidamos? E aí eu comecei esse culto lendo alguns textos, e eu já li na liturgia alguns textos que falam sobre isso. Sabe como que nós lidamos com as tempestades da vida, e nós experimentamos o agir poderoso de Deus em nossas vidas, nos momentos mais tensos? Crendo nesse Deus. Confiando que Ele prometeu que vai cuidar de nós. Crendo que mesmo que a terra trema, o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza. Então eu creio nesse Deus. Eu me apego a esse Deus e eu tenho certeza nesse Deus, apesar de viver uma situação complicada em minha vida. Apesar de humanamente falando, eu posso dizer, não tenho certeza de nada. Mas no Senhor eu tenho uma convicção, Ele cuida de mim. E tudo que Ele permite de alguma forma coopera para o meu bem. Então eu descanso nesse Deus. Normalmente é quando nós estamos com fé nesse Deus, que Ele começa a agir de maneira poderosa. Para que fique claro para todo mundo que é Ele agindo e não nós. Você é uma pessoa de fé no Senhor? Você vive como a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé, confiando, crendo, descansando, vencendo as barreiras e os obstáculos pela fé no Senhor? Esse texto nos chama a isso, meus irmãos, a lidar com os inimigos da vida. E aqui é importante fazer um parênteses, eu não estou falando o seguinte, você tem que crer que Deus vai te dar um carro, que Deus vai te dar uma casa. Deus não prometeu isso e Ele não vai te dar isso. Não é interesse de Deus deixar você rico. O interesse de Deus é trabalhar no seu coração e na sua vida espiritual. É isso que importa para Ele. Então quando a gente fala de fé, aqui a gente não está falando de fé para conquistar coisas materiais. Não é isso que Deus vai fazer. Não é nesse aspecto que Deus age em nossas vidas. Eu estou falando aqui de confiança em Deus, que Deus é o Deus que vai nos fazer vencer os obstáculos, por exemplo, de uma doença que aparece na família. Tem nos assolado e tem sido difícil lidar com isso. A palavra de Deus nos chama a confiar nele, descansar nele, crendo que ele vai agir. E não necessariamente que ele vai curar. É interessante porque Jonatas ele fala para o escudeiro o seguinte: talvez Deus nos dê vitória, mas vamos para cima. Se Deus vai fazer ou não, não sei, mas eu confio nele. Esse texto nos chama a lidar com os desafios da vida, com as dificuldades da vida, com os inimigos da vida, com os exércitos que se levantam contra nós, crendo que Deus é o Deus que nos guarda. E vai nos dar vitória espiritual, não necessariamente nos fazer viver confortavelmente e acabar com os nossos problemas, mas nos ajudar a espiritualmente vencer e passar por aquilo. Esse é o nosso Deus em quem nós podemos confiar. E aí, vários textos bíblicos que nos mostram isso. Salmo 41, esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Confie no Senhor, espere nele que Ele ouve. E Ele responde quando a gente clama por socorro. Salmo 23:6, já cantamos esse cântico aqui na liturgia. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Você crê nisso? Que mesmo nas situações mais complicadas da vida, a bondade e a misericórdia de Deus está te seguindo. É pela fé que a gente vence o mundo, gente. Mateus 9:2, interessante, é aquele texto que fala que eles trouxeram um paralítico para Jesus curar. E o texto diz que, vendo Jesus a fé que eles tinham, então Jesus o cura. Primeiro Jesus fala, perdoados são os seus pecados, e depois Jesus o cura. Percebe Jesus agindo em resposta à fé do povo. E aqui eu lembro também de João 11:40,
onde, quando ele chega para ressuscitar Lázaro, Marta fala para ele, Senhor, já faz 4 dias, está fedendo. Porque Jesus falou, arranca a pedra aí que, Senhor, já faz 4 dias. Jesus olha para ele e fala assim, olha, eu não disse para você que se você cresce, você veria a glória de Deus? Meus irmãos, quem crê, coloca sua fé no Senhor, vê a glória de Deus, vê o agir de Deus na sua vida, vê a mão de Deus, de maneira muitas vezes milagrosa. Esse é o Deus que age em resposta à nossa fé. Por isso o chamado desse texto é deposite a sua fé no Senhor. Viva pela fé no Senhor, não viva pelo que você vê, não viva pelo que os especialistas dizem, não viva pelo que você sente. O coração do homem é enganoso. Viva pela fé no Senhor. Em quais aspectos você precisa começar a viver pela fé? Quais são os aspectos da sua vida que você precisa começar a viver naquele aspecto pela fé no Senhor? Uma terceira lição que eu tenho nessa primeira parte do texto é que a verdadeira fé, meus irmãos, sempre nos leva à ação. É interessante porque Jonatas não é um homem só de oração. Ele também é um homem de ação. Ele ora, planeja, coloca na mão de Deus e vai para o ataque. Jonatas, ele respeita a soberania de Deus, por isso ele fala, ó, talvez Deus nos entregue, mas ao mesmo tempo, ele sabe o seguinte, eu tenho que ir para cima. E aqui a gente vê um princípio bíblico, que também é trabalhado em toda a Escritura, que é o princípio de que a vida pela fé é uma vida onde nós oramos e trabalhamos, onde nós cremos em Deus e fazemos o que Ele manda a gente fazer, e faz parte da fé no Senhor, a gente obedecer o que Ele diz na palavra dEle e fazer o que Ele mandou a gente fazer, mesmo que não pareça ser a melhor opção. Então a caminhada com o Senhor é sempre uma caminhada de oração e ação. É como se fosse, uma vez eu ouvi essa ilustração que eu gostei, que a vida do crente é como se fosse um barco de 2 remos. De um lado você tem a dependência do Senhor, a fé no Senhor, a confiança no Senhor e a oração. E do outro lado você tem o que Deus mandou que a gente faça, então a gente faz a nossa parte. E a caminhada com Deus funciona quando esses 2 remos estão juntos. Se você rema só de um lado no barco, o que acontece? Fica andando em círculos, né? E por vezes, nós cometemos uns dos 2 erros. Ou a gente fica esperando Deus dizer. Quantas vezes a gente vê isso? Irmãos que faz 5 anos que está parado no mesmo lugar. Esperando Deus falar o que ele tem que fazer. Quando Deus... Quer ver coisinhas que eu já escutei na vida? Eu estou esperando Deus falar comigo para eu me reconciliar com aquela pessoa. Deus já não falou que no que depender de você, você tem que viver em paz com todo mundo? Então Deus não vai, Ele já falou. Às vezes a gente vê as pessoas assim, paralisadas, esperando aparecer no céu escrito, ó Júlio, faça isso. Do outro lado, qual que é o outro erro que às vezes a gente tem? A pessoa que, então desse lado é a pessoa que usa a oração, mas não age. E do outro lado você tem aqueles que não oram, sai desesperado, sem buscar o Senhor. Está sempre correndo, fazendo. E não depende do Senhor para todas as coisas. Meus irmãos, esse texto nos ensina que a gente tem que procurar o que Deus falou na palavra dele e partir para ação. Jonatas fez isso, Deus tinha falado para eles que era para eles atacarem os filisteus. Então Jonatas creu nisso e foi para cima. A fé entra no seguinte, o que vai acontecer no meio do caminho? Porque às vezes o que Deus manda a gente fazer não parece lógico. A fé entra nisso. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que é isso que Deus quer que eu faça. E aí está a mão de Deus, eu creio. E de modo inabalável eu vou para fazer o que eu tenho que fazer. E eu creio que Deus vai cuidar do processo. E aí só para dar alguns exemplos, para a coisa ficar mais clara. De como que funciona essa dinâmica de confiar em Deus, crer em Deus e fazer o que a gente tem que fazer. Alguns exemplos simples. Por exemplo, a Bíblia fala que é da vontade de Deus que você trabalhe. 1 Tessalonicenses vai dizer o seguinte, aquele que não quer trabalhar que também não é para comer. Não é da vontade de Deus que nós nos entreguemos à preguiça. É da vontade de Deus que nós trabalhemos. Mas a pergunta é a seguinte, onde que eu vou trabalhar? Aí não sei. Aí Deus vai cuidar do processo. Qual que é a minha parte no processo? Eu estudo, eu mando currículo, eu vou atrás, eu faço cursos para me aperfeiçoar e eu vou trabalhar com o que aparecer. Quantas vezes você já viu também pessoa que é o seguinte, está precisando trabalhar, mas não aceita qualquer coisa. Está esperando Deus mostrar para ela a vaga na multinacional de diretor executivo. Eu faço a minha parte. Mas eu descanso em Deus e o que tem aí? Vou fazer. E a minha parte é, quando eu vou trabalhar, eu faço o meu melhor, eu sirvo ao Senhor lá na onde Deus me colocou,
Se eu estou numa área que eu preciso de aperfeiçoamento constante, eu vou me aperfeiçoando. Essa é a minha parte. Mas o resto, se eu vou trabalhar aqui, ali, se eu vou ser promovido, se eu não vou ser promovido, isso daí está na mão de Deus, eu descanso nele. Oração e ação, as coisas funcionando juntas. Outro exemplo que a gente pode dar, a questão de ministérios na igreja, é muito comum isso também. Júlia, eu estou orando, pedindo a Deus onde eu devo servir. E faz 10 anos que a pessoa está frequentando a igreja, orando, pensa, onde que eu tenho que servir na igreja? Meus irmãos, a vontade de Deus é que você sirva. Mas aonde? Não sei, começa a servir. Começa a ajudar em alguma coisa aí e Deus vai te direcionando nesse processo. E te colocando no lugar que você tem que servir. Um outro exemplo que a gente pode colocar é a questão de criação de filhos. Como que oração e ação funcionam junto. A gente tem que orar pelos nossos filhos. A gente tem que cuidar deles, a gente tem que prezar pela educação deles. Mas ao mesmo tempo a gente ora por eles, a gente ensina a Bíblia para eles, a gente ora com eles. Porque a gente crê o seguinte, sem o Senhor nós nada podemos fazer. Alguns pais oram muito pelos seus filhos, mas não ensinam nada da Bíblia. Não senta com eles, não ora com eles. E de contrapartida, outros ficam, você tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Mas não ora pelos seus filhos, não depende de Deus. Percebe como as duas coisas se equilibram? E o último exemplo que eu quero dar para aqueles que estão aqui são mais jovens, solteiros. Quando a gente fala de namoro e casamento, as duas coisas também trabalham juntas. A fé no Senhor, a soberania de Deus e a nossa responsabilidade. Então, o que Deus revelou para nós que é vontade dele no que diz respeito aos relacionamentos? Que crente se case com crente. Basicamente, a gente tem 3 regras, ou 3 pré-requisitos para você namorar. Tem que ser do sexo oposto. Hoje em dia a gente tem que enfatizar isso. Tem que ser uma pessoa crente. Crente namora com crente, para servir ao Senhor juntos. E terceiro, você tem que estar com condições de assumir responsabilidades conjugais. A ideia é o seguinte, se você não tem condições de pensar em casamento ainda, você não tem condições de namorar, você não deveria namorar. Não é da vontade de Deus que você namore. Porque namoro é para casar. Se você não tem condições de pensar em casamento, não tem que namorar. Como que funciona isso na prática? Eu entendo essa vontade de Deus, eu oro, Deus, coloca uma pessoa na minha vida. Se é da vontade do Senhor, me apresente, me mostre, me direcione. E eu saio por aí conversando com as pessoas. Eu sei qual que é a vontade de Deus. Eu oro por isso. Só que a menina não vai bater lá na minha porta. Oi, Deus me mandou aqui casar com você. Não vai acontecer isso. Eu vou conversar com as pessoas. Ah, não tem ninguém aqui na nossa igreja? Então vou visitar outras igrejas aí só para ver se tem alguém. É assim que as coisas funcionam. Eu oro e confio no Senhor. Buscando uma menina do jeito que Ele quer que eu case. E ao mesmo tempo, eu vou para cima. Eu converso. E de maneira santa. Vocês estão entendendo, né? Estão entendendo? A pergunta que eu faço para você é o seguinte. Quais são as coisas que você está precisando começar a fazer pela fé? Que ou você não está orando por isso e você deveria começar a orar. Ou você precisa começar a fazer e você está só orando. Quais são as áreas da sua vida que essa questão de orar e trabalhar não está equilibrada? A gente aprende aqui na vida de Jonatas que um homem de fé, uma mulher de fé, e a fé verdadeira, ela sempre nos leva à ação, a fazer alguma coisa. E normalmente são coisas ousadas, como o caso de Jonatas. E 2 observações ainda nesse ponto. Primeiro, normalmente Deus não age enquanto você não crê na palavra dele e fazer o que ele manda. Normalmente Deus fica esperando a gente crer nele, descansar nele. Normalmente, porque às vezes, mesmo a gente não fazendo a nossa parte, Deus é misericordioso e faz. Mas o agir natural de Deus, e normalmente, Deus ele sempre vai agir à medida que nós cremos, descansamos, oramos e fazemos aquilo que Ele quer que a gente faça. E uma segunda observação que eu quero fazer é que muitas vezes, meus irmãos, agir pela fé vai ser visto como tolice pelo nosso mundo. Pensa no plano de Jonatas, não é tolice? Loucura. Muitas vezes, por exemplo, e aí dando alguns exemplos mais práticos, você insistir num casamento porque você sabe que essa é a vontade de Deus para você, vai ser visto como tolice pelos seus amigos e muitas vezes até pelos seus familiares. Muitas vezes você dedicar tanto tempo servindo nas coisas da igreja, será visto pelas pessoas à sua volta como tolice, como loucura. Vai viver sua vida, está perdendo tempo. Muitas vezes você, moça, se guardar, não, eu estou me guardando para o homem que Deus vai colocar na minha vida, no mundo que a gente vive, isso daí vai ser visto como loucura, tolice. Meus irmãos, a gente vive pela fé. E muitas vezes a fé é vista como tolice pelas pessoas que não têm fé no Senhor Jesus. Mais uma coisa que a gente aprende nesse texto, nessa primeira parte, é que confiar no Senhor, fé, é o caminho para a gente encontrar
paz nas coisas e nas situações da vida. É interessante isso porque é o seguinte, Saul está escondido, morrendo de medo. Jonatas está sozinho, indo contra um exército, está confiante, em paz. O caminho para nós desfrutarmos de paz não é tudo tá bem, mas é nós exercitarmos a nossa fé no Senhor. Saul está incrédulo e desesperado. Jonatas está confiante, inabalável e cheio de coragem. Qual que é a diferença dos dois? Fé no Senhor. A pergunta que eu faço para você é o seguinte, o que te olha à sua volta e te desanima, te amedronta? O Senhor te chama a olhar para Ele, confiar nele, não depender dos seus recursos, mas descansar nele. E aqui eu lembro de alguns textos bíblicos que nos mostram isso. Salmo 42:5, por que você está batido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda eu louvarei a Ele, o meu auxílio, Deus meu. Quer encontrar paz? Quer viver em paz? Quer dormir tranquilo? Sem precisar ficar se entupindo de remédios? Creia em Cristo. Descanse no Senhor. Creia que Ele está cuidando das coisas. E aqui eu sei que há problemas e problemas. Mas boa parte das pessoas que têm problema de dormir, eu citei aqui a questão de dormir, é porque deita e a cabeça fica lá. Pensando nisso, pensando naquilo, e agora, isso. Meus irmãos, nós precisamos aprender. Você quer viver em paz? Aprenda a viver e falar o seguinte, o Senhor é o Deus que cuida, eu confio nele. Então eu quero deitar. Lembra que o Salmo 4 vai dizer, eu deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar em segurança. A paz não está em estar tudo bem. A paz está em ter a certeza de que Deus cuida de nós. Marcos 4:40, a gente já leu esse texto na liturgia. Jesus olha para os discípulos e fala assim, por que vocês estão com medo da tempestade? Vocês não têm fé? Ficar morrendo de medo é falta de fé. O Senhor está cuidando. E aqui eu lembro também de Filipenses 4:6 e 7, que diz o seguinte, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica e com ações de graças. E o que vai acontecer? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Que promessa linda. Não fiquem preocupados, apresentem diante do Senhor e confiem nele, coloquem a sua fé nele. E você vai desfrutar dessa paz de Deus que excede todo o entendimento, guardando a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Essas são algumas lições que a gente tem nessa primeira parte do texto. E a segunda parte do texto, e aí é uma parte mais curta, vai dizer que em Gibeá de Benjamim, essa primeira parte fala de Jonatas e o que Jonatas fez. Essa segunda parte vai falar de Saul. As sentinelas de Saul olharam, e eis que a multidão dos filisteus se dispersava, correndo uns para cá, outros para lá. Então Saul disse ao povo que estava com ele, contem os soldados e vejam quem é que saiu do acampamento. Contaram, e eis que nem Jonatas e nem o seu escudeiro estavam ali. Saul disse a Aias, traga aqui a arca de Deus. Isso porque naquele dia ela estava com os filhos de Israel. Enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus aumentava cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote, desista de trazer a arca. Saul e todo o povo que estava com ele se reuniram e foram à batalha. E eis que a espada de um era contra o outro, e houve grande tumulto. Também os hebreus, que anteriormente haviam estado com os filisteus, e tinham ido com eles ao arraial, também estes se juntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Quando todos os homens de Israel, que estavam escondidos na região montanhosa de Efraim, ouviram que os filisteus estavam fugindo, também eles entraram na batalha e os perseguiram. Assim o Senhor, livrou Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Aven. Nessa segunda parte do texto a gente vai ver que enquanto Jonatas é corajoso, tem fé no Senhor e vai para cima, Saul é um covarde incrédulo. O texto vai dizer que Saul percebe, ele está lá na romanceira e ele percebe o seguinte, rapaz, o exército inimigo está alvoroçado, está com medo, está fugindo, o que está acontecendo? E aí ele chama os seus lá e fala o seguinte, conta aí, vê quem que está faltando. E aí eles percebem, é Jonatas e o escudeiro dele. E aí ele vê o povo se dispersando, os filisteus com medo, fugindo. O que ele deveria fazer? Deus já não tinha falado para ele que era para ele atacar os filisteus? E aí o que Saul vai fazer? Ele para tudo, chama o sacerdote para ir consultar ao Senhor e pedir um sinal para saber se era isso, se eles deveriam mesmo ir para a guerra. Meus irmãos, isso daqui é pura incredulidade. Deus já havia dito que era para eles atacarem os filisteus. Mas você percebe o seguinte, Deus falou que é para você fazer, você não fez. Aí o seu filho foi lá e fez. O povo, os filisteus estão morrendo de medo e fugindo. Então agora vai para cima. E o que ele faz? Não, peraí, vamos consultar o Senhor. Percebe o contraponto e como é diferente de Jonatas? Incredulidade pura.
E aí traz a arca do Senhor, só que aí ele percebe o seguinte, estamos perdendo tempo, o povo está fugindo, os filisteus estão fugindo, o alvoroço está aumentando, a gente vai perder o time das coisas. Então desiste de trazer a arca e vão para cima. E aí, independente da incredulidade de Saul, é interessante porque, por causa da fé de Jonatas, toda a nação é abençoada. E o texto vai dizer o seguinte, que quando Saul vai com o seu exército atacar os filisteus, ele chega lá, os filisteus estão um atacando os outros, eles estão, parece que numa grande confusão, um atacando o outro. Os israelitas, porque o que aconteceu foi que quando os filisteus vieram para cima, muitos israelitas ficaram morrendo de medo e viraram casaca. Se entregaram e falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, a gente vai participar do exército de vocês. E quando eles viram que Deus estava agindo, eles desviraram casaca e começaram a atacar os filisteus junto com o exército de Saul. Além disso, alguns tinham virado casaca, outros tinham fugido, morrendo de medo, estavam escondidos em buracos, em cavernas, etc. Esses que estavam escondidos, quando viram que Deus estava agindo, voltaram para a batalha também. E o texto vai terminar dizendo que naquele dia, o Senhor livrou Israel. Deu vitória para Israel contra um exército que jamais eles, humanamente falando, teriam vitória. E eu quero encerrar aqui a minha reflexão fazendo mais duas aplicações para nós. A primeira aplicação, meus irmãos, é como a fé de um homem pode abençoar uma nação inteira. Aqui nós temos todo o povo sendo abençoado por causa da fé de um homem. A fé de Jonatas abençoa a nação inteira. E a pergunta que eu faço para você é a seguinte: você é mais parecido com Saul, religioso e incrédulo? Ou mais parecido com Jonatas, um homem de fé corajoso? E que Deus usa para trazer bênção até sobre os incrédulos que estão à sua volta. Meus irmãos, a minha oração é que Deus queira abençoar a nossa igreja por meio da sua vida e por meio da sua fé. Você já parou para pensar nisso, mas você pode ser uma pessoa, um catalisador da ação de Deus por meio da sua fé. E queira Deus abençoar a nossa nação, a nossa igreja, a sua família, os seus familiares, os seus amigos, por meio da sua vida e por meio da sua fé. Esse texto nos mostra como Deus age poderosamente por meio de pessoas de fé. E aqui uma implicação disso, e eu quero enfatizar isso, é a seguinte: se Deus está te chamando para fazer alguma coisa, tenha fé e faça. E por que eu falo isso? É muito comum eu, como pastor, as pessoas chegarem para mim e falarem assim: pastor, sabe uma ideia que eu tive? E se a gente na igreja fizesse tal coisa? E muitas vezes a pessoa realmente está com um coração sincero naquilo. Ela queria ver isso acontecer, mas ela fica meio acanhada, pensando assim: ah não, mas eu fazer um negócio desse assim, eu não dou conta. Vou passar lá para os irmãos que são mais capacitados, tal, para eles. Meu irmão, se Deus está te chamando para alguma coisa, faça. Se disponha, creia no Senhor. E talvez você seja uma pessoa que vai ser uma bênção, que vai abençoar a nossa igreja inteira. Com uma iniciativa que Deus colocou no seu coração. Só que Deus colocou no seu, não no meu. Não no dos irmãos. Então creia no Senhor e faça. Deus é o Deus que abençoa igrejas, nações, por meio da fé de uma pessoa. Não espere tudo estar favorável para você fazer o que você sabe que Deus quer que você faça. Faça. Imagina se Jonatas ficasse esperando tudo estar favorável para ele atacar o exército inimigo. Não ia atacar nunca. Confie no Senhor e faça. Pare de fingir que não é com você. Tenha fé e diga: Senhor, eis-me aqui. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Grandes movimentos de Deus começaram com a ousadia e com a fé de poucos homens. E eu vou dar só 2 exemplos aqui que eu vi recentemente e me chamaram a atenção. Eu vi um pastor de uma igreja lá do Brooklyn, nos Estados Unidos, que é uma região muito pobre. E era uma região que não tinha igrejas muito fortes lá por causa da dificuldade. É um lugar com muita criminalidade, etc. E esse pastor começou uma igreja lá, investiu numa igreja e desenvolveu uma igreja que hoje é uma das referências naquele lugar de uma luz do Senhor naquele bairro complicado. E eu li uma vez um depoimento e um testemunho que ele deu, que falou o seguinte: olha, uma das coisas que nós cremos é que Deus é o Deus que age entre os ricos e entre os pobres, entre os cidadãos de bem e os cidadãos que não são de bem. Então nós não devemos ficar com medo, a gente tem que fazer, porque Deus é o Deus que continua agindo e salvando pessoas. E está lá a igreja até hoje, firme e forte, caminhando. Ele creu, ele confiou, foi com tudo, e Deus agiu e continua a agir. E um outro exemplo, que esse é um exemplo histórico, eu não sei se vocês já leram a história de George Miller, e vale a pena, se você nunca ouviu falar desse homem, procure na internet, vale a pena. Esse foi um grande pastor, se eu não me engano em inglês,
que ficou conhecido por seu trabalho com orfanatos. Ele construiu durante a sua vida pelo menos 5 grandes orfanatos e cuidou de cerca de 10 mil crianças durante a sua vida. E meus irmãos, ele começou com esse negócio de orfanato mais ou menos quando ele estava na casa dos 20 e poucos anos e foi até morrer. Ele ficou mais de 60 anos envolvido e cuidando e dirigindo orfanatos e cuidando de crianças órfãos naquele lugar. E uma das coisas que é marcante na vida desse homem é que ele conta que ele tem um livro que ele escreveu com o testemunho dele e tal. Desde o começo ele fez um propósito com Deus, que ele nunca ia pedir dinheiro para ninguém. Porque o orfanato não tinha, quem que ia sustentar 10 mil crianças? Não tinha. E ele fez um propósito desde o começo, que ele ia orar a Deus e crer que Deus ia mandar todo o sustento que eles precisassem. E esse homem ficou 60 e poucos anos dirigindo orfanatos. Criou mais de 10 mil crianças. E nunca pediu R$1 para ninguém, só para Deus. E o testemunho dele é bonito porque fala que ele alimentou 10 mil crianças com oração. E terminou a vida dele sem dívidas. Por causa da fé de um homem. Da confiança em Deus de um homem. Quantas milhares de crianças e de pessoas foram abençoadas? Deus é o Deus, meus irmãos, que continua fazendo isso. E Deus pode usar a sua vida, a sua fé, para fazer grandes coisas na nossa igreja, na nossa cidade, no nosso país. Confie nele. Não é pela sua capacidade, é Ele que faz. E a última coisa que eu queria dizer, meus irmãos, é que, pensando pela fé desse homem, toda a nação foi abençoada. A gente pode dizer que Jonatas aponta para um outro homem. O homem por meio do qual todas as famílias da terra são abençoadas. Porque somente por meio da obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor, é que a salvação e a vida eterna chegam a nós. Por meio da vida de Jonatas, toda a nação foi abençoada. Só que Jonatas morreu, não está mais aqui entre nós. E nós temos um inimigo muito maior do que os filisteus. E que homem nenhum consegue lidar com ele, que é o inimigo do nosso pecado. Mas teve um outro homem que entrou na história, um outro homem de fé, chamado Jesus Cristo. E por meio da fé dele e da obediência dele, Deus vence o grande inimigo das nossas almas, o pecado e a morte. Romanos 5 vai dizer, se muitos morreram pela ofensa de um só homem, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Porque como pela obediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só homem, Jesus Cristo, muitos se tornarão justos. Por isso que Atos 4 vai dizer que não há salvação em nenhum outro nome senão de Jesus. Porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A fé de Jonatas e a bênção vindo sobre a nação por meio de Jonatas aponta para um outro homem. E uma outra bênção muito maior, que é a salvação dos nossos pecados e a vida eterna. Que também chega a nós não por causa da nossa fé, não por causa dos nossos atos de justiça, não porque nós somos bonzinhos, mas pela obediência de Cristo Jesus no nosso lugar. E por meio dele, e por meio do amor dele, e por meio da obediência dele, e somente por isso nós podemos ser salvos. Somente por meio da obediência e a fé de Jesus, a vida eterna e a salvação chega a nós. Certa vez, Jesus foi indagado. Senhor, Jesus estava falando sobre salvação e perguntava para ele o seguinte, Senhor, se é assim, quem que pode ser salvo? Porque Jesus estava dando um discurso que estava mostrando o seguinte, ó, por vocês mesmos vocês não vão conseguir. E aí Jesus responde, olha, para os seres humanos isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. E eu quero terminar fazendo uma pergunta para você. O que você busca aqui hoje? Renovo? Direção? Sabedoria? Fortalecimento? Perdão dos seus pecados? Esperança de vida eterna? Renovo para o seu casamento, para a sua família? O chamado do Senhor Jesus para mim e para você hoje é: abandone os seus falsos deuses e deposite a sua fé, a sua confiança, a sua dependência, a sua esperança somente em Cristo Jesus. Tenha uma fé viva nesse Deus vivo, Cristo Jesus, o nosso Senhor. E você vai ver Ele agindo na sua vida, não só salvando a sua alma, não só fazendo de você uma nova pessoa, mas realizando maravilhas em sua vida e por meio da sua vida. E tudo isso Deus opera em nossas vidas por meio da fé.
uma fé viva no Deus vivo. Esse é o chamado do Senhor para nós.